vai ser marcado pelo grande espírito de adoção fluindo das igrejas para as ruas, para as favelas, para as famílias quebradas, para os casamentos que estão precisando de restauração, vão receber o espírito de adoção e vão se tornar em pais adotivos. Então essa música é uma declaração sobre nós hoje. Eu acredito com todo o meu coração que o Brasil vai ser a nação maior de adoção no mundo todo. O Brasil vai ser uma grande nação adotiva. Isso é a nossa declaração hoje à noite. Já se foi, o amor perfeito fogo lançou, escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. So
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Estamos aqui em casa. Preparamos mais uma mensagem, mais uma porção, para o dia de hoje. E até a pastora falou, o que você vai ministrar hoje? O que você vai estar falando hoje? O que você vai estar pregando hoje? E nós temos o nosso caderno de pregação aqui, que tem várias pregações, ministrações para pregar e a ministrar palavras que o Senhor nos deu há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, para lembrarmos da direção a qual o Senhor nos deu. Irmão, coloque algo no teu espírito. Às vezes nós temos que relembrar de algo que o Senhor ministrou no teu espírito há 1 ano, há 6 meses, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos atrás. Porque quando você tem uma direção na tua vida, quando você tem uma palavra na tua vida, você tem tudo. Então coloque algo no teu espírito. Quando você tem uma palavra na tua vida, você tem tudo, Você não fica... se você não fica com sombra de dúvidas do que está acontecendo. Por exemplo, você recebeu uma direção, uma palavra de Deus na tua vida há 1 ano atrás. Aí nesse ano aconteceu o problema do coronavírus. Então você vai mudar a tua direção por causa do coronavírus? Você vai mudar a tua direção por causa do governo? Não. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Então nós estamos ministrando, relembrando ministrações que o Senhor nos deu há mais de 1 ano atrás. E eu estava conversando com a pastora. Tem uma ministração que até ela falou qual que é o texto, qual que é a mensagem, E eu converso com ela, ela que dá nome para as minhas pregações, irmãos. Confessando aqui, pastora querida, ela sempre me ajuda nessa questão. E o texto o tema é: não a conversão antes da cruz. Como assim, pastor, não a conversão antes da cruz? Não a conversão antes da cruz. Para você se converter, você tem que passar por ela. Você tem que passar por Jesus Cristo. Então não a conversão antes da cruz. E o texto está em Números, capítulo 9, verso 15. Antes de mais nada, quero parabenizar aí todos os casais, pelo anos de casamento. Acho que a Camila, se não me engano, fez 7 anos de casamento, A pastora Thelma fez 21 anos. O irmão Wilson com a irmã Valquíria, acho que 17, E é isso aí, meus irmãos. Nós temos que caminhar junto, em unidade, cada um com a sua esposa, cada um tem uma história, cada um passou por lutas, dificuldades, E eu tenho algo para dizer para vocês. Vocês vão passar por lutas terríveis e em todas elas vocês vão sair mais que vitoriosos. Amém? Tem pessoas que acham que casamento é fácil. Casamento não é fácil. Você vê que nesse tempo de coronavírus, quantas pessoas estão se separando, no Japão, na China, na Europa, porque as pessoas não conseguem ficar junto em unidade. Não já se viu isso? A pessoa reclama que não tem tempo para estar com a esposa, que não tem tempo para estar com o filho. Aí Deus permitiu, essa quarentena, e tem pessoas se separando porque estão juntos. Está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que possa multiplicar cada vez mais. 21 anos para 50 anos de casado, já pensou que bênção? E assim sucessivamente.
E também agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão ajudando lá na reforma do prédio novo, onde vai ser o novo lugar de ajuntamento, onde vamos estar juntos. Né? Lá não precisou fazer muita coisa, é mais uma pintura, limpeza, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos e já entregamos aqui o salão aqui, as salas já foi entregue, louvado seja o nome do Senhor. Né? A igreja não é mais na Pastor Rubens Lopes, né? Nós vamos estar colocando o endereço da igreja direitinho ali no Facebook, tá? Para os irmãos saberem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos lá, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre isso. Não a conversão antes da cruz. Tem um texto que está em Números capítulo 9, verso 15. Essa semana eu agradeço a Deus, chegou aqui a minha parte da Torá, né? Mostrar para os irmãos que é o Pentateuco, é assim, né? Ele é lido de trás para frente. Esse aqui é o de Números, né? Que é o que eu estava estudando hoje e é o que eu vou ministrar para os irmãos. Ele é lido de trás para frente, ó, é traduzido em português, e é bênção. Nós temos que investir em conhecimento, né, na palavra do Senhor e nos original do texto. E segundo a palavra do Senhor aqui, eu precisava ler isso aqui, que ele fala. Olha só, olha que tremendo isso. Isso aqui fala de números, né? E eu vou estar lendo aqui para os irmãos entenderem o que a gente vai estar ministrando. Depois a gente vai aqui para a Bíblia. Isso aqui também é a Bíblia, a palavra de Deus. Olha só. Nunca é tarde demais para mudar. Embora houvesse pessoas que estavam ritualmente impuras na época da oferta do sacrifício de Pachá ou da Páscoa, Deus lhe deu uma segunda chance, permitindo que lhe cumprisse o mandamento um mês depois. Então, o que ele está falando aqui? O que o Senhor está falando? Que nunca é tarde para a pessoa mudar. O Senhor sempre dá chance e oportunidade para a pessoa viver em novidade de vida, em mudança de vida. A pessoa, ela não muda, irmão, quando ela não quer. Quando a pessoa não quer mudança de vida, não adianta, sabe, você querer ajudar. Como que eu posso ajudar uma pessoa que não quer mudança? Mas aí o Senhor ainda aqui fala, nunca é tarde. Ainda a pessoa tem oportunidade para mudar. Então o que está querendo dizer aqui? Que depende mais da pessoa do que do próprio Senhor. Olha que tremendo. E aqui fala do que a gente vai estar ministrando, olha. Durante sua permanência no deserto, as pessoas viajavam segundo a palavra de Deus. Fosse uma jornada curta ou longa, uma parada, elas seguiam a nuvem sem reclamação. Meu Deus, isso é poderoso. Então, elas seguiam a nuvem. Elas seguiam a Deus sem reclamação alguma. O Senhor dava uma ordem, elas seguiam o Senhor. O Senhor pedia para parar, elas obedeciam. Elas não reclamavam. E isso que nós estamos falando daquele povo, daquelas pessoas que pereceram no deserto. Ei, quando o Senhor fala com você, você ouve o Senhor atentamente e o segue sem cochear em dois pensamentos? Ou você é uma pessoa que está reclamando? O Senhor abriu uma porta de escape,
vai naquele dia pela manhã para trabalhar, chega na empresa e já começa a reclamar do trabalho. Chega em casa, reclama da casa, reclama da esposa, reclama do esposo, reclama do filho, reclama do automóvel qual Deus deu, reclama do salário que Deus deu, reclama da igreja onde congrega. Nunca está feliz com nada. É uma vida de reclamação. Então, tem muito a ver com a pregação de hoje. Por isso que não há conversão antes da cruz. Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 9, verso 15. Estou com muita saudade dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Números capítulo 9, verso 15 diz assim: No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Desde a tarde até a manhã, a nuvem estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo. Assim era continuamente, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam no lugar onde a nuvem parava. Ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem dos filhos do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, se acampavam, permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Houve ocasiões em que a nuvem deteve-se poucos dias sobre o tabernáculo. Segundo a ordem, eles permaneciam acampados e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte, quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, 2 dias ou 1 mês ou 1 ano, permanecendo sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam a ordenança do Senhor, como esta ordenara por meio de Moisés. Olha que tremendo, né? Que palavra tremenda. Tem muito a ver com os dias de hoje da nossa vida. Eu escrevi algo aqui que é para a introdução. Olha só. Ninguém se converteu antes da cruz. Quem se converte antes da cruz não morre. Não conhece a ressurreição. Só conhece os benefícios da igreja. Meu Deus. Isso aqui é para nossa reflexão. Olha só. Quem se converte antes da cruz não morre, não conhece a ressurreição, só conhece os benefícios da igreja. Como eu posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca? O nosso problema é que a gente quer que Jesus se encaixe na nossa necessidade. Deus não investe em necessidade. Necessidade ele supre, ele investe em propósito. Se você tem uma necessidade, ele vai suprir o problema. E quer que você trate Deus como supridor, não como pai de destino. Então, isso aqui tem muito a ver com o texto aqui. Às vezes, a maioria das pessoas, quando ela vai para uma igreja, a maioria das pessoas,
sempre é assim. As pessoas sempre vão para a igreja porque ela quer alguma coisa. Eu não estou falando isso para ofender ninguém. Porque isso também aconteceu comigo. Porque eu não tinha um entendimento. A maioria das pessoas, elas procuram uma igreja ou um lugar por causa dos benefícios que aquele lugar o traz. Não pelo que está sendo ministrado ou o que está sendo revelado, mas por causa dos benefícios que aquele lugar o traz. Ei, meu irmão, não é mais tempo de nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estar num lugar por causa do benefício que aquele lugar o traz. O povo de Deus aqui, eles estavam no deserto. Mas segundo a nuvem se movia, eles se moviam. Segundo a palavra de Moisés, eles se moviam, se movimentavam. Eu vou falar para você, você está se movimentando segundo a palavra do Espírito Santo no teu espírito? Ou você só se movimenta por causa dos benefícios a qual você se recebe? Não é tempo mais de viver só por causa dos benefícios. É tempo de se movimentar pela palavra do Senhor, meu irmão. Nós já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. É tempo de sair da fila da bênção e ser abençoado. Não é mais tempo disso, meu irmão. Você já é abençoado nas regiões celestiais em Cristo. E é tão poderoso isso, olha. Se você tem uma necessidade, se você necessita de alguma coisa, Ele vai suprir a sua necessidade. Mas será que nós temos que tratar a Deus como supridor de necessidade? Tem pessoas que tratam a Deus como supridor de necessidade. Ah, eu fui mandado embora, eu preciso de uma porta de emprego. Eu vou na igreja ali e ainda fala assim, lá tem uma oração forte. Ah, lá tem a campanha das portas abertas. Ah, lá tem a campanha das 12 sexta-feiras do batente ungido, onde eu vou passar e vou receber todos os benefícios. É assim ou não é, meu irmão? Aí a pessoa vai para lá, porque ela acha que lá tem uma oração forte. Ei, primeira coisa, não existe oração fraca ou oração forte, existe oração. Primeira coisa, a pessoa tem que ser liberta disso. Não existe oração forte ou oração fraca, existe oração. Então as pessoas tratam a Deus como que Deus só suprisse a necessidade delas. As pessoas têm que aprender que o nosso Deus é um pai de destino. É diferente de um supridor. Eu vou pergunta para o teu filho aí, você que é pai. Se seu filho quer ter um relacionamento com você, porque você só dá as coisas para ele. Chega no tal mês, dá um notebook para o filho. Chega no outro mês, dá um iPad para o filho. Chega no outro mês, dá um tênis de R$2.000 para o filho e assim sucessivamente. Você não vai criar um filho, você vai estar criando um monstro dentro de casa. Ou seu filho, ele quer ter um relacionamento com você. Você acha que o seu filho quer ter você como supridor? Ou seu filho quer ter você como um pai que dá destino para ele? É completamente diferente. O relacionamento que eu tenho que ter com o Luiz, com o João e com a Aninha, eu tenho que ser um pai de destino para ele. Eu e a Sandra, nós temos que dar destino para o nosso filho. Eu não só posso dar os benefícios para o meu filho,
Você está entendendo, meu irmão? Você trata Deus como supridor ou você tem um relacionamento com Deus de pai e filho? É completamente diferente. E as pessoas que aprendem que tem que ter um relacionamento com Deus como supridor, nessa quarentena essas pessoas estão perecendo. Porque elas não entendem que Deus é um pai que dá destino para elas. Você entende? É completamente diferente. A minha vida com Deus tem que ser um relacionamento de pai para filho. Eu não tenho que servir a Deus por causa dos benefícios de Deus. Embora esses benefícios, eles vêm sobre a minha vida. Eu não preciso correr atrás de nenhum deles. Eu não preciso fazer campanha para nenhum deles. Eles vêm sobre a minha vida. Você está entendendo? Está entendendo? Então, qual o relacionamento que você tem com Deus? O povo parava e olhava para a nuvem. Se ela se movia, o povo se movia. A vida deles era olhar para cima. Você está entendendo? Se a nuvem da glória, da presença de Deus parava, eles paravam. Se a nuvem se movia, eles se moviam. Qual era o papel do povo? Era parar e olhar para cima. Para onde a nuvem está se movimentando? Ei, você está olhando para o Deus da glória? Você está se movimentando conforme o Senhor está pedindo para você se movimentando? Pega isso no teu espírito, meu irmão, no nome de Jesus. Vira uma chave aí no teu interior agora. Olha o que fala. O povo parava e olhava para cima. Se a nuvem se movia, o povo se movia. A vida deles era olhar para cima. Ei, a minha vida e a sua vida é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo me der uma direção, eu vou me movimentar conforme a direção que o Espírito Santo me deu. Eu não posso me movimentar pelas minhas emoções. Eu não posso me movimentar pelo meu desejo almático. Eu não posso me movimentar pela minha carne. Não, mas eu tenho que me movimentar pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra fala que eu não sei pedir, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que está dentro de mim, ele clama: Abba Pai, Paizinho querido. Então o Espírito Santo, ele me leva a ter um movimento segundo a vontade do Senhor. Ei, se movimenta segundo a vontade do Senhor. Se você está se movimentando segundo a tua alma, segundo a tua carne, segundo o teu coração, reveja a tua vida espiritual. Volte a olhar para a nuvem da glória do Senhor e se movimentar segundo a vontade do Senhor. Eles não olhavam para a comida. Eles não olhavam para a roupa. Eles olhavam para a nuvem, porque a nuvem conduzia eles. Agora, nesse tempo de quarentena, nesse tempo onde o mundo, ele mudou, meu irmão. O mundo, ele não vai ser mais o mesmo. Coloque isso no teu espírito. Entendeu? As pessoas que só olham para os benefícios, elas não se movimentam. As pessoas que ficam de campanha em campanha, elas não se movimentam. Ah, mas eu estou na igreja há 10 anos. Está na igreja, mas é a igreja? Ah, eu nasci na igreja. Ah, você nasceu na igreja? Mas Satanás, ele nasceu no céu. Ele não deixou de se rebelar. E virou Satanás. O pai das trevas. É ou não é? Ah, mas eu faço parte do ministério de louvor. Ah, é? Mas ele era o querubim ungido.
Alguns dizem que ele era o líder do louvor da Celestial. E aí? Ah, mas eu prego e revelo. Ah, é? Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Hã? Então, eles não olhavam para as circunstâncias. Eles olhavam para a presença do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Nós não temos que olhar para as circunstâncias. Eu tenho que olhar para o Espírito Santo de Deus. Quantos agora estão olhando para as circunstâncias? Ah, pastor, mas você fala isso porque você está empregado. Ei, eu sei o que é ser desempregado, tá? Eu sei o que é estar desempregado. Eu sei o que é abrir o armário está vazio, a geladeira vazia. Eu sei muito bem o que é isso. Mas em todas essas coisas que aconteceu na minha vida, eu não olhei para nenhuma circunstância dela. Eu olhei para o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que te dá uma direção. E se o Espírito Santo te deu uma palavra, se o Espírito Santo te deu uma palavra revelada, para de ficar olhando para os fofoqueiros de plantão, para os mentirosos, para os caluniadores. Olhe para a palavra, porque se você tem uma palavra, você tem tudo. Para de olhar para as circunstâncias. Deus pediu para eles se arrepender, para ter eles no deserto. Não foi isso que aconteceu? O Senhor pediu para que eles se arrependessem, para ter eles no deserto. Irmãos, o arrependimento não é para aceitar Jesus, é para entrar no reino de Deus. Jesus disse: arrependei-vos, que está próximo o reino de Deus. Para que eu tenho que me arrepender? É para entrar no reino de Deus. A minha pergunta: você faz parte do reino de Deus? Se você faz parte do reino de Deus, não importa as circunstâncias e o que está acontecendo, você faz parte do reino de Deus e ponto. Você e o Senhor é a maioria. Para aceitar Jesus é fé. Crês no Senhor Jesus Cristo, se com tua boca confessar, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, se eu não me engano é isso que diz. Abra aqui, abra a tua Bíblia aí. Olha só, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, em teu coração credes, Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se credes para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então olha só. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é um passo de fé. Você está entendendo? Você confessar Cristo como um único e suficiente Salvador. Agora, através da palavra ministrada na igreja, ela gera o quê? Ela gera um arrependimento. Quando nós pregamos a palavra na igreja, o que ela gera? Um arrependimento. Porque quando nós estamos pregando a palavra do Senhor na igreja, ou estamos pregando aqui através dessa live, o que acontece? Quem está convencendo o homem do juízo e do pecado é quem? É o Espírito Santo. Aí gera o quê? Um
Arrependimento. E o que eu acho engraçado aqui, no texto de Números, capítulo 9, engraçado não, interessante. Se você ler Deuteronômio, ler Números, ler o Pentateuco, leia a Bíblia inteira. Aproveite que está em casa e leia a Bíblia inteira. Olha só. É interessante que aqueles que iam se afastando da nuvem, os amalequitas iam pegando eles pela beirada. O que quer dizer? Irmão, presta atenção. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo da igreja. Um é a mão, um é o dedo, outro é o braço, né? E assim vai. Então, para sermos a igreja, nós temos que fazer parte do corpo. Em Hebreus, se eu não me engano, a palavra fala que nós não podemos deixar de estarmos juntos ou congregarmos, como é costume de muitos. Então, para você ser a igreja, você tem que estar junto do corpo. Quem é o cabeça da igreja é Jesus. Jesus dá o comando para a igreja, para o corpo. Presta atenção, tem muito a ver com números. Isso é profético, hein? Eles se movimentavam conforme a nuvem se movimentava. O seu corpo se movimenta conforme a ordem que a tua cabeça, o teu cérebro, ele passa para o corpo. Sim ou não? Então, se Jesus ele dá um comando para a igreja se movimenta. Agora, aquele que está fora da igreja, que não faz parte do corpo da igreja, como que ele pode se movimentar? Quantos de vocês estão sentindo falta de estarmos juntos em unidade, em comunhão? Eu particularmente, eu sinto muita falta, irmão. Aquele que fala assim, tá tão bom assim, congregar em casa, tá sozinho em casa, não tá em comunhão, sinto muito falar para você, você não faz parte da igreja. Porque quem faz parte da igreja gosta de estar junto, estar em comunhão. Pega isso no teu espírito. Então, quando eles iam se afastando da nuvem, eles eram presa fácil para quem? Para os amalequitas, que iam pegando eles de um a um. Tem pessoas que falam assim, eu não preciso da igreja. Eu sou a igreja. É claro que você é a igreja. Mas você está dentro do corpo? Como que a minha mão ela pode se movimentar sozinha se ela estiver fora do corpo? Se eu arrancar minha mão fora aqui, meu irmão, dar uma facada e arrancar minha mão fora, esse órgão é um órgão morto. Se eu não for para um hospital para fazer uma cirurgia de emergência, para que ele venha estar religado ao quê? Ao corpo. Ele só recebe ordem da cabeça. A igreja só recebe ordem de quem? De Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa está fora da igreja, quando ela não tem uma vida de comunhão, quando ela não gosta de estar junto, ela é uma presa fácil para quem? Para Satanás. É o que eu falo, nesses dias de quarentena, nós não estamos ansiosos para estarmos juntos em comunhão? Nesses dias que nós estávamos na manutenção do prédio novo, teve um dia que quase a igreja toda estava lá, eu falei, meu Deus, por quê? Os irmãos têm o desejo de estar junto, em comunhão. Os jovens não vê o momento de estarem lá adorando o Senhor, cultuando o Senhor. As irmãs, a pastora começa a comentar, eu já estou vendo o chá de mulheres aqui, o que vamos fazer, como vamos fazer.
Eu comentando com os irmãos como que vai ser os cultos, como que aquele lugar vai ser uma bênção. Não é o lugar, mas é o desejo de estarmos juntos em uma só pensamento. E o que a palavra fala? Que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Então, quem que vai esmagar Satanás? É a igreja. Porque o pé, ele faz parte do corpo. Cristo é o cabeça. Mas quem que vai esmagar? Quem vai pisar? Quem vai estar pisando no Satanás aí? Quem está pisando nas obras malignas de Satanás? A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Ei, irmão, eu e você, nós juntos, nós somos mais fortes. E, meu irmão, é claro que existe a quarentena, é claro que existe a doença, é claro que existe o coronavírus. Mas tem pessoas que estão se aproveitando disso. E o que elas fizeram? Separaram a igreja. As pessoas não podem estar mais junto. É claro que tem que ter um cuidado. Não pode estar mais junto. Não pode mais ter um toque, né? Para se cumprimentar, igual eu vi o pastor Kamakura hoje, para se cumprimentar tem que cumprimentar com o cotovelo. Será que o coronavírus também não pega no cotovelo? Né? Então, olha só. E nós temos o desejo, nós temos a vontade de estarmos juntos. Temos que respeitar esse momento de quarentena, temos que respeitar. Mas nós temos que orar a Deus para repreender isso, para que algumas autoridades não venham se aproveitar e dividir a igreja de Jesus Cristo, dividir o povo. Você está entendendo? Essa semana eu ouvi falar que foi autorizado a ter o jogo de futebol. Os campeonatos em alguns lugares vão voltar, porque um campeonato do estado de São Paulo, ele é entretenimento para as pessoas estarem dentro de casa. Então se 24 jogadores podem estar juntos num campo de futebol, como que as pessoas não podem estar juntos também? Isso é para você pensar. Isso é para mim pensar. Então nós juntos e unidos, nós somos mais fortes. Nós não podemos perder o quê? A coletividade. Meus irmãos, quando tudo isso passar, vamos aproveitar em unidade cada tempinho que nós estivermos juntos, cultuando o Senhor, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus. Não adianta estar em um lugar que não tem a nuvem. Ei! Não adianta estar num lugar que não tem a nuvem. Não adianta estar num lugar que não tem a presença do Senhor. Não adianta estar num lugar, meu irmão. E eu não estou pedindo para que você que está assistindo aí, que piscada, a luz ela cortou e depois voltou. Então, não adianta estar num lugar que não tem a nuvem da glória do Senhor. Você que faz parte de um ministério, de uma igreja, eu não estou falando para você sair da tua igreja e vir congregar conosco. Nunca ninguém ouviu isso dos meus lábios e nunca vai ouvir. Mas isso é para pensar. Às vezes a pessoa está num lugar que a presença de Deus não está mais ali. Tem o prédio, tem tudo muito bonitinho, a liturgia é bonita, as músicas são bonitas, eles fazem tudo para atrair as pessoas. Tudo para atrair as pessoas, presta atenção. Cada culto tem uma coisa.
Numa quarta-feira tem um cantor diferente, numa sexta-feira tem um pregador diferente, num domingo tem a campanha tal, aí na outra semana já inverte. Por quê? Ela precisa de atrativos para atrair a pessoa. Ei, não é mais tempo de viver com atrativos. Isso não cola mais. Porque a palavra fala, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. Quer que o povo seja liberto? Pregue de Jesus Cristo. Fale de Jesus Cristo em tempo e fora de tempo. Pregue de Jesus Cristo. Não precisa ficar inventando coisas, não precisa de atrativos. Ah, porque... Eu ia falar, mas vou ficar até... Não vou falar. Ah, mas é porque é a água ungida, que veio de lá de Israel. Haja água. Ah, mas é porque Deus me deu essa revelação e através dessa revelação vai ser assim. Ei, às vezes Deus deu uma direção para fazer aquilo naquele culto, para aquele momento, para aquelas pessoas. Mas aquilo não pode fazer parte da liturgia da igreja. Aquilo não é doutrina da igreja. Eu vou dar só um exemplo. Certa vez, nós estávamos ministrando no núcleo evangelístico. E ali tinha um menino que ele estava cheio de enfermidade na pele. E através do Espírito Santo ele deu uma direção para pegar um balde d'água ali e limpar ele, né, pastora? E ministramos ali a cura, que durante 7 dias o Espírito Santo ia curar ele. Aí no outra terça-feira aquele menino apareceu realmente curado. Ei, mas nós fizemos a campanha da água ungida e do balde ungido? Fizemos, pastora? Não, porque aquilo foi para aquele momento. Aquilo foi para aquela direção daquilo. Aquilo não faz parte da liturgia do nosso ministério. Não, aquilo foi para aquilo. Foi uma palavra profética para aquilo. Ei, eu não posso fazer de uma palavra profética uma doutrina para a igreja. Você está entendendo? Um exemplo, o apóstolo Paulo, ele falou sobre o lenço, ele ministrou sobre o lenço que ele não poderia ir até aquela cidade. Ele pegou o lenço e falou, ó, que vai até aquele lugar, e as pessoas foram curadas. Mas foi uma palavra revelada para aquele momento. Você não vê na palavra de Deus que o apóstolo Paulo fez daquilo, o lenço ungido, uma doutrina para a igreja. Você está entendendo, meu irmão? Então, a palavra revelada é uma coisa. Eu não posso fazer daquilo uma doutrina para a igreja. Você está entendendo? Então, quando eu sigo a nuvem da glória de Deus, eu sou obediente a ela. Eu não faço segundo a minha vontade e o meu querer, mas eu faço segundo a vontade e o querer do Senhor. Agora, como eu sei se a igreja está se movimentando segundo a vontade de Deus? Se está movendo profeticamente? Se está trabalhando para esperar os próximos dias? Então é um movimento profético. Como que nós se movimentamos? Como que nós estamos se movimentando? Nós estamos se movimentando segundo os benefícios do Senhor, ou nós estamos se movimentando para vivermos os próximos dias segundo a palavra profética do Senhor? Será que a igreja do Senhor só pode se movimentar segundo os benefícios do Senhor? Ou segundo a palavra profética do Senhor? Ou será que é mais uma igreja que trabalha de domingo em domingo? Trabalha de domingo em domingo, sem propósito nenhum.
Nós temos que ter um propósito. Qual que é o nosso propósito? A palavra do Senhor, Ele nos diz que nós temos que ir e fazer o quê? Discípulos. Nós temos ministrado e ganhado discípulos ao Senhor, pregado essa palavra para todos aqueles que creem, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e ganhando discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Ou as pessoas têm se movimentando para o crescimento da membresia da igreja. Eu estava conversando com os meninos sábado. A nossa igreja não é uma igreja de membresia. Pastor, nós somos uma igreja de discipulado. É uma diferença de você ter discípulos e de você ter o quê? Membros. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? O discípulo, ele é forjado o caráter dele na pregação do evangelho do reino de Deus. Um discípulo, ele passa pelo deserto dando glória a Deus e aleluia. O discípulo, ele é jogado na fornalha de Deus e ele sabe que o Senhor vai o quê? Vai guardar ele, vai proteger. Agora um membro não. Um membro, ele passa por luta, ele passa por dificuldade. A oração do pastor está fraca. Mas aqui não tem a campanha. Eu preciso de uma campanha. Agora o discípulo não. Ele é discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele passa pelas lutas, dando glória a Deus e aleluia. Olha só. Em Atos, capítulo 28, quando Paulo chega em Roma, Atos 28, a partir do 27, olha o que diz, pois o coração desse povo está endurecido, com os ouvidos ouviram de má vontade fechar os olhos, para que mais jamais vejam os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu o cure. Portanto, quero que saibais que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Havendo eles dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande discussão. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada, e recebia todos os que visitavam. Pregava o reino de Deus, ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele pregava o quê? As coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Então o que nós temos que fazer? É seguir a nuvem da glória do Senhor e pregar o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Não precisamos ficar inventando coisas para atrair pessoas, para atrair multidão. Você está entendendo? Nós só precisamos pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregue Jesus Cristo em tempo e fora de tempo. Você não precisa do óleo da unção, você precisa da unção. Você está entendendo? Você precisa ser ungido. Segue a nuvem.
Se o Senhor te dá uma ordem através do Espírito Santo, entre naquela casa. Estenda tuas mãos, cure pelo enfermo, vai lá e faça isso, porque foi uma ordem do Senhor e vai acontecer naquele lugar sinais, maravilhas e prodígios miraculosos. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. É interessante que Deus fala com Noé uma vez só. Deus não precisou ficar falando com Noé várias vezes. Deus só falou uma vez só. E ele ouviu uma vez só. E todos os dias ele saiu ali caminhando durante 100 anos ou 120 anos. Com os filhos, com as noras. Fazendo segundo a vontade do Senhor. Outra coisa. Deus fala com Noé uma vez só. Deus não precisa ficar falando as mesmas coisas. Nesses dias Deus está coletivando o propósito dele na nossa vida. O que Deus fez com as noras de Noé, cerrou a madre delas. Elas não tiveram filhos por 100 anos. Por quê? Por causa de um propósito. Você está entendendo? O propósito de Deus é maior do que a minha vontade. Durante 100 anos, Deus cerrou a madre daquelas moças, daquelas mulheres. Porque o propósito maior era o quê? O propósito coletivo. Não o propósito de uma pessoa. O seu propósito está no coletivo ou o seu propósito agora é individual? Você que é uma pessoa muito individualista, tome cuidado, tá? Você que é uma pessoa que só pensa no teu umbigo, só na tua vontade, tome cuidado. Porque o propósito do Senhor é coletivo. Eu não posso pensar só em mim. Não é mais tempo de eu pensar só em mim. Nem a minha esposa pensar só nela. O nosso propósito aqui, como marido e mulher, é coletivo. O nosso propósito é pensar nos nossos filhos agora. Você está entendendo? O meu propósito como pastor, eu não posso só pensar na minha vida. Porque não existe só uma vida. Você entendeu? Eu tenho que pensar em um todo. Eu tenho que pensar nos irmãos da igreja. Eu tenho que pensar no ministério. O propósito do Senhor para o ministério. Qual o propósito do Senhor para com esse bairro? Então você está se movimentando segundo a tua vontade, só a tua vontade, ou você se movimenta segundo as pessoas que estão ao teu redor? Você que só pensa em você, meu irmão, tome muito cuidado. Talvez você tenha que rever tua vida agora espiritual e começar a coletivar, ser uma pessoa coletiva, pensar nas pessoas que estão ao teu redor. Quando a nuvem está se movendo, você tem que desmontar a sua barraquinha e seguir a nuvem. O que o Senhor está falando aqui? Quando a nuvem está se movimentando, você tem que ficar esperto. Qual é a direção que o Senhor está me dando agora? Ou você é aquela pessoa, ouve uma palavra aqui, eu acho engraçado isso, pastora. A pessoa vem no domingo, ela ouve uma palavra, mas ela não se contenta com aquela palavra que ela ouviu na igreja onde ela é tratada, onde ela é discipulada, aonde ela faz parte, ela é discípulo daquele lugar, e ela vai ouvir em outro lugar. É a famosa Maria vai com as outras. É
ela não consegue ouvir uma palavra profética, absorver e começar a colocar em prática. Ela tem que ouvir de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. Ela não consegue. Aí você olha para essas pessoas, não tem um crescimento espiritual, não cresce na graça, não cresce no conhecimento, porque a Maria vai com as outras. Sem querer aqui ofender. Eu sou o seu pastor, eu estou te orientando. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra, você tem uma direção. Se você tem uma palavra, você tem um crescimento. Temos que andar segundo a medida de Deus. Porque a nuvem veio sobre o tabernáculo. Porque eles fizeram tudo conforme o modelo do Senhor. Por que a nuvem veio sobre o tabernáculo? Já parou para pensar? Eles receberam uma ordenança. Faz tudo segundo a minha palavra. Quando eles fizeram tudo segundo a palavra do Senhor, a glória do Senhor veio sobre aquele lugar. Se você faz tudo conforme a palavra do Senhor, a glória do Senhor vai vir sobre a tua vida, meu irmão. Você está entendendo? Se você faz tudo segundo a palavra do Senhor, segundo essa palavra bendita, abençoada, a glória do Senhor vai vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre o teu ministério, sobre o teu negócio. Mas faça segundo a medida do Senhor, não segundo a tua vontade. Temos que entender a vontade preciosa do Senhor. Temos que entender a vontade absoluta do Senhor. Temos que andar segundo a ordem do Senhor. Temos que andar segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Se andarmos na medida de Deus, a nuvem vem. Temos que andar nas medidas de Deus, porque a arca de Noé não afundou, porque foi construída na medida de Deus. Por que a arca não afundou? Porque ele recebeu uma palavra, ele construiu segundo a medida do Senhor. Por isso que ela não afundou. Porque às vezes as coisas não dão certo. Porque entra ano e sai ano, e às vezes a vida da pessoa não muda em novidade de vida. É normal, irmãos? Pensa bem. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. A vida da pessoa está a mesma coisa que 10 anos atrás. Por quê? Ela andou segundo a vontade dela. Ela não andou segundo a medida de Deus. A vida de um servo de Deus ela é crescente. Ela não é decrescente. Porque o cristão ele vive novidade de vida. Se você não está fazendo segundo a vontade de Deus, meu irmão, reveja a tua vida espiritual. É melhor que você venha voltar um pouquinho e começar a andar segundo a medida de Deus. Para que venha ter um crescimento. Você está entendendo? A vida de um filho de Deus, ela é um crescente. Tem que ter um crescimento. Você tem que viver em novidade de vida. E vou estar acabando aqui. E tem alguma prioridade para que você venha crescer. Qual que é a prioridade? Ponha isso no teu espírito. Pegue o papel aí, você que está na tua casa, é claro que você está na tua casa, anote isso. A prioridade é manter a prioridade como prioridade. Escreveu? A prioridade é manter a prioridade como prioridade. Qual que é a prioridade na tua vida? É ficar firme nas promessas do Senhor. Então a prioridade é manter isso na tua vida. A prioridade é estar com Ele todos os dias da sua vida.
e amar Jesus Cristo de todo o teu coração. Quando falo dele, o poder dele vem. Mas quando falo com ele, eu atraio a presença dele. Quando eu falo dele, o poder dele vem. Mas quando eu falo com ele, a presença dele vem. Você está entendendo? A prioridade é manter a prioridade na tua vida. É estar com o Senhor Jesus Cristo todos os dias. E o meu conselho como pastor, segue a nuvem da glória de Deus. Esteja com seus olhos atentos para a nuvem. E segue a nuvem. Se o Senhor te deu uma direção, a prioridade é manter aquilo que Deus te deu. Você vai ver no deserto pessoas perecerem. Um cair na direita, outro à esquerda. Mas Caleb, ele tinha uma prioridade. Qual que era a prioridade? Era o Monte Hermon, se eu não me engano, como herança. Quando ele chegou lá em Canaã, Josué, tá lembrado agora? O que eu tô lembrado, Caleb? Tô conjecturando. Eu tenho uma promessa. Promessa? Se passou 40 anos, aquela terra é minha. Moisés disse que era minha. Eu quero ela como herança. Não, mas você já tem 84 anos? Mas eu estou tão forte. Quando eu tinha 40 anos, quando eu recebi a promessa. A prioridade na vida de Caleb foi aquela promessa. Ele viu pessoas perecendo à direita, à esquerda, mas ele se manteve na promessa. Ele olhava para a nuvem da glória do Senhor. Qual que é a prioridade na tua vida? Faça uma oração agora. Fale com o teu Deus. Mas ele também nos leva para a mesa dele. Aleluia. Fale com o teu Deus aí. Então, quando nós estamos adotados como filhos, oh Senhor, nós te louvamos. Não apenas um pai, mas uma família inteira. Está ouvindo? Então, essa música é uma declaração sobre o Brasil também. E esse mover de Deus que está acontecendo aqui agora vai ser marcado pela adoção, vai ser marcado pelo grande espírito de adoção na fluida das igrejas, para as ruas, para as favelas, para as famílias quebradas, para os casamentos que estão precisando de restauração, vão receber o espírito de adoção e vão se tornar em pais adotivos. Então essa música é uma declaração sobre nós hoje. Eu acredito com todo o meu coração que o Brasil vai ser a nação maior de adoção no mundo todo. O Brasil vai ser uma grande nação adotiva. Eu creio, Senhor. Isso é a nossa declaração hoje à noite. Aleluias. Senhor. O medo já se foi. Aleluia, Senhor. O perfeito fogo lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Aleluias. Ele me libertou. O medo já se foi. O amor perfeito fogo lançou.
Nós somos filhos de Deus. Ser filho de Deus, meu irmão. Não procure Deus pelos benefícios dele. Você está entendendo? Não procure Deus pelos benefícios do Senhor. Tenha uma vida de filho de Deus. Glória a Deus. Não faça suas orações por benefício, pedindo algo para Deus. Aleluia. Quando você, se é pecado, não é pecado. Mas eu estou te dando uma ferramenta espiritual a qual Deus me deu. Você pode perguntar para a pastora que ela, a maioria das vezes, vê orando. Pergunta para ela quantas vezes a minha oração minha é pedindo algo para o Senhor. A minha oração é sempre em um relacionamento de pai e filho. Glória a Deus. Porque ele disse que nós já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado. Só olhe para a nuvem da glória do Senhor e se movimente, segundo ela se movimenta. Trazendo para os dias de hoje, se movimente segundo o Espírito Santo. Se você tem uma palavra no teu espírito, você tem tudo, meu irmão. Você não precisa de mais nada. Não sejamos mendigos espirituais que ficam na porta do templo ali, leia o texto lá, atrás de uma moeda, atrás dos benefícios, mendigos espirituais. Não. Eu sou filho do Rei, filho do Senhor. Ele sabe do que eu estou precisando nesse momento. Fala para ele aí agora, Senhor, o Senhor sabe do que eu estou precisando. O Senhor não é cego para que não esteja vendo. O Senhor sabe, Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Agora faça essa oração, Senhor. Eu apresento os nossos filhos espirituais, os discípulos, Senhor, no nome de Jesus. Que eles sejam tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor. Senhor, que nós não sejamos mendigos espirituais. Não, mas segundo a tua palavra que está falando, que já somos abençoados nas regiões celestiais de Cristo e que nós podemos se movimentar segundo a tua vontade e o teu querer, porque se nós temos uma palavra no nosso espírito, nós temos tudo. Assim como Noé, ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção e ele se movimentou segundo a palavra, Senhor. E aquele barco não afundou porque ele fez tudo conforme as suas medidas, Senhor. A nuvem da glória veio sobre o tabernáculo porque aquele povo fez segundo a tua medida, Senhor. Oh, Pai. E que nós vamos fazer segundo a tua medida, segundo o teu querer, Pai, em nossas vidas, os nossos filhos, Senhor, a nossa casa, o ministério, o trabalho, Senhor. Vamos caminhar segundo a tua medida, Senhor, o teu querer, Pai. No nome de Jesus, Senhor. O Senhor disse que estaria conosco, Senhor, até a consumação do século, Senhor. E o Senhor está conosco, Senhor. Nós não estamos às cegas, Senhor. Nós não estamos à deriva, Senhor. Não, Senhor. Oh, Rabashuri Cantarabalais. No nome de Jesus, Senhor. Seja glorificado, seja exaltado o teu nome. Hoje e sempre. Que você possa caminhar segundo a nuvem da glória do Senhor. Amém, Jesus. Se você tem uma palavra, você tem tudo no teu espírito. Se você tem uma palavra, você tem uma direção. Louvado seja o nome do Senhor. Erga as mãos aí na tua casa. Que a graça e a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a doce consolação do Espírito Santo enviado da parte de Deus seja com esse povo, com essa família, com essa casa, hoje e sempre. Olha para o céu e siga o Senhor. Vai debaixo de bênção no nome de Jesus.